O Bolsonaro ontem, horas antes de se tornar réu por decisão unânime da primeira turma do STF, caiu numa fake news simplesmente bizonha. E por conta disso ele chorou com a Damares Alves, fugiu pro gabinete do Flávio Bolsonaro e virou piada. Isso porque a fake news era que ele tomaria uma tornozeleira eletrônica depois do julgamento. Ele ficou apavorado. Aí quando ele descobriu que ele não tomaria tornozeleira, ele apareceu publicamente e concedeu uma entrevista coletiva completamente surtado, fazendo tudo aquilo que os advogados falaram para ele não fazer. Toda vez que o Bolsonaro abre a boca, ele se complica mais no julgamento. Ele voltou a falar sobre teorias conspiratórias, falou das urnas de novo. Ele só aumenta as tensões com o judiciário. Parece que ele se esquece que ele ainda tem mais 2 inquéritos e 2 denúncias que vão ser apresentadas ao STF. E ele tá surtado, sabe por quê? Porque ele sabe, e já estão fazendo o cálculo, que ele vai levar aproximadamente 30 anos de prisão por conta do 8 de janeiro. E ainda falta o inquérito das joias e da falsificação dos certificados de imunização. O que você achou dessa fuga do Bolsonaro para o gabinete do Flávio? É igual quando ele fugiu para a embaixada húngara. O cara é uma piada e quer falar que ele é o valentão. 30 anos de pena para o Bolsonaro. Tá uma pena boa para você? E essa propensão dele cair em notícia falsa é muito bizarro isso tudo. Coloca nos comentários o que você achou do choro do Bolsonaro. Deixa o like se você gostou que ele virou réu no STF e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, ele caiu numa fake news bizonha no dia de ontem. E aí ele fugiu do julgamento. Por quê? Já estava circulando, na verdade, no primeiro dia do julgamento, no dia 25, isso segundo informações do Igor Gadelha do Metrópolis, que o Bolsonaro ele poderia tomar uma tornozeleira eletrônica depois que ele virasse réu e ele também poderia ser preso preventivamente. Os aliados do Bolsonaro eles estavam preocupados com relação a isso e fizeram chegar ao Bolsonaro. A conspiração foi tão grande, que começaram a dizer que o Lula ele viajou ao Japão em comitiva com outras lideranças políticas, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ex-presidentes da Câmara e do Senado, justamente para facilitar a prisão preventiva do Bolsonaro. Olha o nível de conspiração dessas pessoas. Olha o nível. Sabe por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. É porque eles tomam chifre das esposas. Então eles têm que criar várias teorias mirabolantes na cabeça para poder justificar que elas não estão dando chifre. Não, ela não tá me dando chifre. Ela tá lá com o personal, ela tá pegando sauna com o personal, mas é pra intensificar um treino de cardio. Ah, mas aquilo que ela tá fazendo sem roupa? Não, é porque a roupa pesa. Então a roupa ela prejudica a transpiração. Então eles começam a criar essas desculpas esfarrapadas e para tentar justificar o chifre que eles levam. E aí estão tentando criar a teoria da conspiração e acabam se contaminando. E o Bolsonaro, ele foi avisado. Então o que o Bolsonaro foi avisado? Então o que ele fez? Ele acompanhou o julgamento no gabinete do Flávio. Porque na cabeça do Bolsonaro, o Flávio tem foro privilegiado. Então a Polícia Federal não poderia entrar no gabinete dele para prendê-lo. Olha só! Aí depois, quando ele ficou sabendo que ele não seria preso, ele reapareceu. Igual a vez que ele fugiu para a embaixada da Hungria e depois que ele sabia que ele não ia ser preso no carnaval, ele apareceu. É bizarro. Essa fuga fez ele virar piada. Porque o Bolsonaro compareceu no primeiro dia de julgamento. Um erro estratégico. Absurdo o erro do Bolsonaro. Que o fez virar piada entre aliados e opositores. Porque ele foi ao STF com 2 objetivos. Primeiro, um objetivo com os seus aliados ou apoiadores e o outro objetivo com os ministros do Supremo. O que ele queria fazer? Ele queria dar uma demonstração de que ele não tinha nada a perder. Que ele estava tranquilo. E não temia a justiça. Isso, mensagem para os apoiadores. Para o STF, ele queria fazer uma pressão, intimidar os ministros mesmo. Só que não deu certo, porque o Paulo Gonet falou na cara dele que ele seria, praticamente seria condenado, que ele era o chefe de organização criminosa, e no segundo dia, que ele falou que ele ia, ele não foi. No primeiro ele disse, eu não vou, mas ele apareceu de surpresa. No segundo, ele, não, eu vou. Aí ele ficou sabendo essa fake news e se refugiou no gabinete do Flávio. Virou piada e sofreu crítica até de apoiador. E aí depois... Eu quero mostrar o vídeo pra você. Quando ele descobriu, ou quando ele ficou sabendo que ele não seria preso,
ou não tomaria uma tornozeleira eletrônica, ele divulgou ou deixou divulgar um vídeo nas redes sociais com a Damaris Alves. Damaris Alves que mudou o cabelo, né? E antes de eu mostrar, eu quero que você pense, mentalize na Damaris Alves, tá? E fale se ela está bonita. Porque ela mudou o cabelo, né? Ó, ela fez uma escova. Aqui, ó. Ó como que ela tá bonitona. Mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor é um Deus que ouve orações. E neste momento o Brasil está de joelho, de norte a sul. Pessoas passaram a noite de joelho e eu sei disso. Ela tá moderna, né? Nós confiamos que as nossas orações... Ó, um segundo. Ela falou que ela queria um Tinder, né, no Senado. Eu acho que agora ela pode estar ali com um Tinderzinho. Ela vai fazer sucesso. Aí, ó. Vamos lá. E agora, mantenha-se no controle. Ela perdeu o peso, aí ele chora. Dar o controle que nós precisamos também. Nos dê a palavra certa, o jeito certo. Traga para o lado de nós a pessoa certa. Aí ele chorou, chega dessa oração de Damaris, porque ela rezou e acabou acontecendo, né? Aquilo que foi à vontade. Bolsonaro virar réu e ele vai acabar sendo preso. Depois que ele se acalmou, que ele não ia ser preso, que ele fez o vídeo chorando, aí ele saiu e concedeu uma entrevista. Uma entrevista que foi um verdadeiro desastre. Uma coletiva. Nessa coletiva, ele começou tranquilo. Igual os advogados falaram pra ele. Ó, vai na calma. Só que depois ele surtou. E ele surtou, começou a falar de urna, começou a falar dos dispositivos eletrônicos, levantou ainda histórias de fraude. Começou a falar que ele não discutiu golpe, mas discutiu hipóteses constitucionais, o que é uma confissão, porque ele, na condição de presidente da República, guardião da República, não poderia ter tido esse tipo de conversa. E principalmente ele falou que o Alexandre de Moraes não quis considerar provas. Foi um desastre. Foi um desastre. Porque ao invés de distensionar as relações, ele tensionou, ele esticou a corda. E ele se esquece que ele ainda tem 2 inquéritos. O inquérito das joias e o inquérito da falsificação dos certificados. E por mais que o STF julgue dentro da lei, dentro da legislação, é importante nós considerarmos os aspectos políticos que o STF também tem. Quando eu falo de algum julgamento do STF, eu trago muito da parte política daquilo. E é óbvio que eles estão sendo influenciados. São seres humanos. Eles acabam julgando e levando em consideração o comportamento da pessoa. Não somente aquilo que ela fez e que está no papel. Então o Bolsonaro, ao invés dele distensionar as relações, o que ele faz? Ele pressiona. Ou algo que ele não deveria ter feito. E ele fala demais. A forma contundente que o STF condenou o Bolsonaro o surtou. E ele não deveria ter adotado essa postura. Por quê? Os aliados, segundo a Malu Gaspar, estão estimando uma pena de 25 a 30 anos de prisão para o 8 de janeiro. Advogados dos indiciados já estão falando, Bolsonaro já era. Ele se lascou. Porque se os patriotários que invadiram o depredário e pintaram lá, picharam com batom a estátua, estão tomando 14 a 17 anos de prisão, o Bolsonaro, como chefe de organização criminosa, sempre tem uma pena maior. E eu vejo que a pena aplicada àquela moça que pichou lá com o batom foi para mostrar para o Bolsonaro. Nós não vamos permitir que algo do tipo aconteça. E nós não vamos aliviar para você. Só que o Bolsonaro tem ainda 2 outros inquéritos, 2 outras denúncias, e ele vai ser condenado nas 2. O Bolsonaro vai pegar uma pena de mais de 50 anos de prisão. Não duvidem disso. Não duvidem. De 40 a 50 anos ele vai pegar. Porque ele vai ser condenado como chefe de organização criminosa em todas elas. Porque ele fazia parte dessa grande organização, ele era o chefe dessa grande organização que atacava a República. Como o STF não unificou tudo, ele vai ser condenado como organização criminosa do golpe, pela organização criminosa nas joias e pela organização criminosa no certificado de imunização.
Se ele tivesse dado demonstrações de distensionamento, talvez ele pudesse ser aliviado no inquérito e na denúncia do certificado falso. Mas ele não está fazendo isso, então ele vai ser entubado. Do modo bem gostoso. Você sabe que eu estou falando com entubado, né? Não é entubado por aqui, é